Você já sentiu a dor de ser deixado de lado, maltratado ou até mesmo ignorado por alguém? Talvez por um ex, um amigo falso, um colega de trabalho ou até um membro da família. É um golpe doloroso, como se a sua presença simplesmente não tivesse importância, como se você fosse invisível. Essa dor é real, mas existe algo que poucos têm coragem de admitir. Quem te menospreza não merece mais nada de você. A única resposta que essas pessoas merecem é a sua transformação silenciosa e poderosa. Neste vídeo, você vai descobrir 10 maneiras de fazer com que aqueles que te ignoraram engulam o próprio orgulho sem que você precise levantar a voz. Nada de brigas ou súplicas por reconhecimento. Tudo será feito com classe, inteligência e calma. Porque a maior vingança é quando você evolui e a outra pessoa percebe tarde demais que perdeu a chance de ter você por perto. Este conteúdo vai revolucionar a forma como você lida com o desrespeito e vai te ajudar a fazer com que a sua presença seja lembrada de forma inesquecível. Então, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem precisa dessa mensagem e inscrever-se no canal. Primeiro, desapareça e torne-se inalcançável. Nada incomoda mais quem te desprezou do que o vazio deixado pela sua ausência. Quando você decide sumir sem avisos, sem criar um drama e sem dar justificativas, o silêncio ecoa na cabeça de quem achava que você sempre estaria lá. Não responder, não aparecer, não se mostrar disponível. Tudo isso fere profundamente o ego de quem acreditava que você era sempre previsível e fácil de acessar. Desaparecer não é fugir, é uma estratégia de autovalorização. Ao fazer isso sem palavras, você prova que a sua presença era um presente, não um dever. E quando você some, quem te desconsiderou é forçado a encarar o próprio reflexo e perceber a arrogância que tanto praticou. Nesse momento, o desprezo que te deram volta como um bumerangue, agora acompanhado do vazio que nunca pensaram que sentiriam. Marque essa frase nos comentários. O silêncio também tem voz e grita mais alto que qualquer discussão. Marco Aurélio disse: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Se a sua presença foi tratada com descaso, ela não deve mais ser oferecida. Sumir é se proteger, é se colocar como prioridade, é mandar uma mensagem silenciosa e poderosa. Você não tem mais acesso a mim. E isso machuca muito mais do que qualquer resposta agressiva. A ausência, quando bem usada, tem um poder que corrói lentamente, não só pelo fato de você não estar mais ali, mas pelo desconforto que sua falta provoca, pelas dúvidas que nascem, pelo arrependimento que começa a surgir. Quem te menosprezou passa a se perguntar onde você está, com quem está, o que está fazendo e, principalmente, por que já não sente mais a sua energia por perto. E a verdade é essa: ser inacessível te torna raro, e o que é raro é desejado. Use a sua ausência a seu favor e seja seletivo com sua energia. Quem não te valorizou vai aprender a lição da forma mais dura, através da sua falta. Isso não se trata de vingança barata, mas de respeito próprio. Quando você se retira com dignidade, o jogo muda. Quem te ignorou vai engolir o orgulho ao perceber, tarde demais, que perder você foi o preço da própria arrogância. E nesse momento, sua ausência vai gritar mais alto que qualquer palavra. Segundo ponto, mantenha-se firme e focado no seu próprio crescimento. Quando alguém te ignora, isso pode gerar um impacto emocional profundo, mas também abre espaço para o seu desenvolvimento. Não permita que a negatividade dos outros determine quem você é ou roube o seu valor. Pelo contrário, use essa dor como combustível para crescer ainda mais. Cada vez que alguém te fizer sentir pequeno, transforme essa dor em motivação. Se alguém te maltrata ou ignora, não devolva com raiva ou frustração.
devolva com ação. Concentre-se nas suas metas, no seu crescimento pessoal e profissional. A verdadeira força nasce dentro de você. Cada desafio que surge é uma oportunidade para se tornar ainda mais forte e resiliente. Demonstre confiança, mas sem arrogância. Quando você escolhe desaparecer, não significa ser rude, significa ter autocontrole e não se rebaixar ao nível de quem não soube te valorizar. Sem gritar ou implorar, você segue firme, tranquilo e seguro do seu caminho. Essa postura mostra que você não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo. A maior força que alguém pode ter é a de continuar crescendo, se transformando e vivendo em paz, sem dar espaço para quem não merece. Lembre-se de que quando você se mantém focado no seu próprio progresso, quem te ignorou ou te subestimou vai acabar percebendo o valor que você sempre teve. Agora é a hora de se colocar em primeiro lugar, porque você merece ser tratado com respeito e dignidade. E a melhor forma de fazer isso é não aceitar nada menos do que aquilo que você vale. Essa é a sua chance de escrever uma nova história, onde você não só se valoriza, mas ensina em silêncio a lição mais poderosa de todas: que ninguém que te desrespeita tem o direito de fazer parte da sua vida novamente. Quando você passa a reconhecer o seu próprio valor, algo mágico começa a acontecer ao seu redor. O mundo inteiro parece refletir esse mesmo respeito que agora você tem por si mesmo. Por isso, surge a pergunta: o que você está esperando para dar início à sua transformação silenciosa e implacável? O caminho se estende à sua frente, convidativo e desafiador. E lembre-se, o silêncio, quando bem utilizado, tem um poder que vai além de qualquer palavra dita. Ele consegue tocar as pessoas de maneira profunda, principalmente quando vem de alguém que sempre se explicou ou se defendeu. Agora, convido você a digitar nos comentários: eu escolho o poder do silêncio. Ao decidir calar, ao parar de responder ou de se justificar, você desmonta completamente quem esperava a sua reação. Essa mudança cria um impacto tão forte que a provocação simplesmente perde a força. Você mostra que não está mais sintonizado com o jogo da provocação, que não dança mais conforme a música que antes te desestabilizava. O silêncio tem o dom de criar um espaço onde as emoções se misturam e as inseguranças vêm à tona. Afinal, quem te subestima geralmente quer ver a sua defesa, espera que você prove algo para que se sintam superiores. Mas quando você apenas observa, não revida, não reage, você muda o jogo por completo. A frustração deles se instala no lugar da arrogância e a dúvida toma conta. Por que você não está respondendo? Por que está calmo? A famosa frase de Epicteto ecoa como um lembrete: é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. E nesse silêncio, essa soberba é finalmente quebrada. Quem te provocou, de repente, precisa lidar com seus próprios pensamentos, e muitas vezes eles são muito mais duros do que qualquer resposta que você poderia ter dado. Escolher não responder é um ato de consciência, é a decisão de se manter no controle. Isso prova que você não se deixa abalar por provocações ou jogos mentais. Só essa postura já é como um soco no ego de quem tenta te derrubar. Quem quer te diminuir vai testar seus limites de todas as formas, tentando descobrir até onde você vai. Mas se você mantiver essa calma sólida, um silêncio quase frio, transforma a provocação em um reflexo do desespero alheio. Esse desprezo que antes parecia tão forte se transforma em puro desconforto. O orgulho do outro começa a desmoronar, bem diante dos próprios olhos. Sem precisar abrir a boca, você desmonta toda a fachada de arrogância que tentaram usar contra você. Usar o silêncio com inteligência é quase uma arte. Você entende que não precisa mais provar nada para ninguém.
Sua paz interna se torna sua maior fortaleza, e quem antes tentou te ferir vai precisar lidar com o próprio desconforto enquanto você permanece ali, inabalável. E nesse momento você se transforma, se fortalece e fica ainda mais focado. Aqueles que antes te ignoravam ou desprezavam já não conseguem mais te reconhecer. Nada machuca mais o ego de quem te desrespeitou do que ver você florescer, se levantar e prosperar. Quando você renasce, mostra que não existe ninguém capaz de te derrubar, e isso machuca mais do que qualquer palavra poderia. O silêncio se transforma em vingança, não por maldade, mas porque ao ficar calmo, centrado e seguro, você prova que a verdadeira força vem de dentro. E isso ninguém pode tirar de você. O mais impressionante é quando a sua transformação silenciosa fala mais alto do que qualquer grito ou resposta. E quando você percebe isso, começa a entender que nada importa mais do que o seu próprio equilíbrio emocional. Essa é a verdadeira força do silêncio. Não se trata apenas de calar, mas de manter o coração em paz, a mente firme e o foco no que realmente importa. Escolher não reagir é dizer para o mundo que você se respeita e não se deixa arrastar por provocações baratas. O silêncio também é uma forma de se cuidar, de dar a si mesmo o espaço necessário para se recompor e se fortalecer. A vida exige respostas rápidas, atitudes impulsivas, mas muitas vezes é nesse espaço silencioso que as respostas mais sábias surgem. Esse tempo de silêncio fortalece porque é quando você se conecta de verdade consigo mesmo. Em um mundo barulhento, onde todos parecem querer ser ouvidos o tempo inteiro, o silêncio se torna a sua arma mais poderosa. Ele te protege das armadilhas da comunicação precipitada e faz com que você seja percebido como alguém sereno, seguro e difícil de abalar. Sua presença começa a ser notada de outra forma, mais impactante e forte. Porque quem entende o poder do silêncio sabe que não precisa falar o tempo todo para ser ouvido. Então, da próxima vez que alguém tentar te desestabilizar, lembre-se, o silêncio é a resposta mais poderosa. Não porque você foge da briga, mas porque você escolhe se respeitar, se valorizar e se manter firme no que realmente importa. Perspectiva adicional. O silêncio, além de proteger, também revela. Ele mostra quem realmente está no controle, quem tem serenidade diante do caos. Ele mostra que o seu valor não depende da opinião alheia, mas da força que você construiu dentro de si. Em meio ao barulho do mundo, o silêncio se torna o seu maior aliado. O silêncio não é sinal de fraqueza, mas um reflexo de quem possui o verdadeiro domínio sobre si mesmo e sobre o ambiente ao redor. Ao escolher o silêncio, você se coloca em uma posição de invulnerabilidade, sem precisar provar nada a ninguém. Essa quietude revela uma força inabalável, pois no silêncio você encontra a serenidade que nasce da certeza de quem você é. Enquanto muitos falam demais e expõem inseguranças, você permanece firme, encontrando nessa ausência de barulho a verdadeira forma de mostrar que está acima de qualquer provocação. No silêncio, você se prepara para surpreender com seu renascimento. E para ajudar no alcance desse vídeo, digite nos comentários: eu sou a força silenciosa. Pois esse é o convite para que você compartilhe a força do silêncio que mora em você. Inspire outros e torne essa mensagem viva e pulsante em cada canto que alcance. Pois assim como o silêncio é poderoso, cada voz que ecoa reforça ainda mais essa verdade. Você muda de forma silenciosa e, quando retorna, não é apenas uma nova versão de si mesmo, mas um ser completamente renovado, com mais garra, confiança e brilho no olhar. Essa transformação não precisa de anúncios, pois ela fala por si mesma, e quando chega, toma todos de surpresa. Quem te subestimou jamais imaginaria o quão distante você chegaria, o quanto você se tornaria inalcançável. Enquanto eles falam de você,
zombam ou criticam, você se dedica a se reconstruir dia após dia em silêncio. E quando menos esperam, você surge, impossível de ignorar, tão forte e tão renovado que qualquer dúvida se dissipa. Essa é a força que o silêncio concede, a força que faz qualquer um que duvidou de você engolir as próprias palavras. É nesse processo que a maior vingança se concretiza, não sendo como aqueles que tentaram te ferir, mas sendo alguém melhor, alguém que não precisa da aprovação alheia para florescer. E enquanto os que te desprezaram permanecem presos aos mesmos padrões, você vai muito além, você cresce de dentro para fora. Não precisa provar nada a ninguém, porque seus atos, seu comportamento e seu brilho são respostas suficientes. Quando a mudança verdadeira acontece, ela não precisa de plateia ou palmas. Ela só precisa de você, do seu silêncio e da sua decisão inabalável de não se contentar com o que não te serve mais. E esse é o poder de uma transformação que ninguém pode tirar de você. O poder de ser alguém tão extraordinário que até quem te menosprezou vai ter que se curvar. E se alguém duvidar do seu progresso, lembre-se que a verdadeira mudança não acontece no palco iluminado, mas nos bastidores silenciosos. Cada decisão, cada passo dado em silêncio é um tijolo a mais na construção do seu império interior. E quando você finalmente aparece para o mundo, não é só a sua aparência que muda, é a sua essência. Essa é a vitória que não exige barulho, que não precisa de holofotes, porque ela brilha sozinha. Aqueles que antes ignoravam agora são obrigados a perceber. E não há nada mais poderoso do que isso, pois a frieza elegante que você mostra, a presença silenciosa e firme, é um golpe que não fere o corpo, mas que abala o ego de quem tentou te diminuir. Essa é a maior resposta que você pode dar, a mais silenciosa e, ao mesmo tempo, a mais retumbante. É esse desapego calmo, essa classe imperturbável que deixa qualquer provocação sem efeito. A frieza elegante não grita, não xinga, não perde o controle. Ela apenas existe, serena e imponente. É um domínio interno que transforma até o silêncio em uma arma poderosa. E enquanto eles aguardam suas reações impulsivas, você os desconcerta com um olhar calmo, com atitudes ponderadas e um sorriso discreto que carrega todo o peso da sua evolução. Esse é o verdadeiro poder, não o de destruir, mas o de se manter inteiro, inabalável, enquanto o mundo espera ver sua queda. E ao perceberem que você está mais forte do que nunca, que nada pode te abalar, é aí que eles entendem que o silêncio não é fraqueza, é a maior forma de controle. Não é questão de devolver o desprezo com agressividade, mas de um desapego que demonstra nobreza e firmeza, atingindo o ponto frágil de quem acreditou que poderia te controlar emocionalmente. Ao tomar essa atitude, a outra pessoa percebe que já não consegue mais influenciar você, que a presença ou a ausência dela não altera mais seu equilíbrio interno. O jogo mental que ela tentava impor não funciona mais. Essa indiferença educada, esse silêncio majestoso e essa ausência de reação provocam nela uma reflexão profunda sobre a real importância que ocupa na sua vida. E quanto mais calmo você permanece, mais inquieta essa pessoa fica, porque ela esperava um escândalo, um confronto ou até lágrimas. Em vez disso, encontra um muro inabalável de autodomínio e postura impecável. E isso destrói qualquer noção de superioridade que ela supunha ter sobre você. O poder genuíno não precisa de gritos ou discursos inflamados. Ele simplesmente se impõe de forma silenciosa e estável. Ser gentil, com compostura, sem perder o controle, é uma virtude emocional rara que poucos conseguem de verdade. Quando você domina essa arte, deixa de ser visto como frágil ou fácil de ser manipulado.
Quem consegue permanecer elegante mesmo diante de provocações torna-se inalcançável, quase inacessível aos olhos alheios. Esse poder não se exibe de forma espalhafatosa. É sutil, mas impossível de ignorar. Ao adotar essa postura, você ergue uma barreira invisível e impenetrável. Quem tentou te diminuir fica sem saber como agir, porque o que esperava não aconteceu. Em vez de raiva ou reações impulsivas, encontra calma, equilíbrio e um controle que jamais imaginou que você tivesse. Quando você responde com um gelo elegante, ensina a outra pessoa uma poderosa lição sobre respeito e controle emocional. Esse comportamento faz quem tentou te prejudicar repensar as próprias atitudes. Eles perceberão, talvez tarde demais, que a verdadeira força não surge de explosões de raiva, mas de se manter firme e calmo, sem ser abalado pelas provocações. Quem consegue se manter sereno em momentos de tensão mostra uma força interior que poucos têm. Não é necessário revidar com agressividade ou palavras pesadas. A verdadeira superioridade está em não ser afetado e continuar agindo com classe e dignidade. Isso mostra que você está no controle e não liga para quem tenta te derrubar. Escreva nos comentários: eu sou a minha maior evolução. Quando você domina essa calma e elegância em todas as situações, torna-se intocável. Quem tentava te manipular percebe que você não é mais alguém que se deixa levar facilmente e começa a te olhar com respeito, mesmo que nunca admita. Esse respeito nasce do simples fato de você não ter cedido às emoções, mas de ter mantido firmeza e superioridade, sem precisar de nada além da sua própria presença. Essa frieza elegante é uma demonstração real de poder. Ela não precisa de força física, mas de um autocontrole que poucos são capazes de alcançar. E quando você aprende a dominar isso, ninguém mais poderá abalar seu equilíbrio. A verdadeira força vem da habilidade de permanecer sereno, de não reagir a provocações, mas de continuar no seu próprio caminho, sempre com classe e dignidade. Você chegou até aqui porque reconheceu dentro de si mesmo a importância dessa mudança. Agora você sabe que o verdadeiro poder está em ser intocável, em não precisar de aprovação externa. Seu crescimento se tornará a resposta silenciosa para aqueles que te subestimaram. Essa jornada só está no começo, e cada passo te leva para mais longe do que antes. Mas lembre-se, você é o responsável por cada vitória. Não pense que acabou. A lição final vai além do que você imagina. A sua evolução não será exibida em discursos inflamados, mas na sua vida real, nos seus resultados. Enquanto muitos gastam tempo tentando provar seu valor com palavras vazias, os sábios deixam que suas ações falem por eles. Você não precisa anunciar cada mudança. Basta aparecer com as provas do que conquistou. E isso, meu amigo, cala qualquer julgamento. Quem te menosprezou ouvirá sobre você por outras pessoas. Vai ver sua vida crescer, enquanto a deles permanece igual. E você perceberá, sem dizer nada, que sua realidade mudou completamente. Está mais organizada, mais valorizada e muito mais refinada. As 3 linhas adicionais para reforçar a mensagem. Quem controla suas reações, controla sua vida. Aprenda a ser seu próprio pilar. O verdadeiro poder não vem de confrontos, mas de saber que nada pode te abalar. Essa serenidade é a sua força oculta, a base de uma vida sem arrependimentos. Evoluir em silêncio é uma das estratégias mais eficazes que existem, pois cria um efeito de surpresa que desorienta aqueles que te ignoraram no passado. As pessoas não acompanham o seu progresso, apenas veem o impacto final que você causou. Quando finalmente percebem, é tarde demais para tentar recuperar o que já perderam. Essa consciência silenciosa destrói o ego de quem antes te subestimou, mais do que qualquer discussão ou explicação poderia causar.
Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa mostrar que merece respeito. Basta continuar construindo a sua vida com disciplina e foco, dia após dia, sem alarde. Um dia, sua evolução se tornará tão impactante que não haverá mais espaço para desdém. Só haverá espaço para a admiração, mesmo que essa admiração seja guardada no silêncio de quem nunca te valorizou. Quem aprende a deixar seus resultados falarem por si mesmo, não apenas cala as críticas, mas se torna uma referência que muitos têm dificuldade de ignorar. E a ironia dessa história toda é que quem te rejeitou será o primeiro a falar de você quando perceber que o que era visto como irrelevante agora é celebrado. Quem antes ria ou menosprezava suas tentativas será obrigado a reconhecer o quanto estavam errados. Nesse momento, surge aquela sensação amarga que machuca. Eles veem que você não precisa mais de aprovação, não precisa mais de justificativas ou de explicações. Você já provou para si mesmo o que vale e, com isso, passa a viver de acordo com essa verdade inabalável. Como Epicteto disse, aquilo que está além do seu controle não deve ocupar sua mente. Essa liberdade emocional te torna magnético, pois você não está em busca de atenção. Ela vem até você de forma natural e inevitável, quando você se valoriza acima de tudo. O mundo reage ao seu brilho interno e aqueles que te chamaram de comum percebem que, na verdade, você sempre foi extraordinário. E se você estiver gostando desse vídeo, escreva aí nos comentários: eu sou a minha melhor versão e continuo evoluindo. Esse é o poder de quem se recusa a ser moldado pelas expectativas alheias. O mesmo sorriso que antes foi ignorado agora é capaz de encantar. Aquela mente que parecia irrelevante agora impressiona, e a presença que foi subestimada brilha com uma intensidade que não passa despercebida. Essa mudança, essa ascensão silenciosa, corrói o ego de quem te rejeitou e te torna uma inspiração para muitos outros que, assim como você, escolheram caminhar em silêncio. O segredo nunca foi a vingança, mas a serenidade e a força de permanecer fiel a si mesmo. A cada passo que você dá para frente, a cada degrau que sobe, você prova que não precisa de barulho para brilhar. Basta viver a sua melhor versão, com verdade e autenticidade, enquanto o mundo observa e toma nota. De outra perspectiva, a grandeza de alguém que evolui em silêncio reflete não apenas a disciplina e a consistência de sua jornada, mas também a força de seu caráter e a profundidade de sua mentalidade. Quando você se recusa a explicar suas vitórias, demonstra que não deve nada a ninguém, e isso te liberta de todas as correntes que um dia te prenderam. Além disso, o silêncio não é vazio. Ele carrega em si o peso das batalhas vencidas e a serenidade de quem sabe que a verdadeira vitória está em ser fiel a si mesmo, não às expectativas dos outros. Cada vez que você sobe de nível, deixa para trás a necessidade de provar algo a quem não te reconheceu antes. E esse é o triunfo mais puro que existe: ser visto como referência, mesmo sem querer. Não se engane, aqueles que te menosprezam, muitas vezes, esperam que você reaja. Eles desejam que você perca o controle, que tente se justificar. Ao responder, você entrega seu poder, mas ao ignorar, você anula qualquer tentativa de provocação, encerrando o jogo antes mesmo de começar. Os que te subestimam vivem na expectativa de que, a qualquer momento, você tentará provar seu valor. Quando você simplesmente não se importa e segue em frente sem olhar para trás, atinge onde mais dói, na vaidade. A indiferença, meu amigo, fere mais profundamente do que qualquer insulto, transmitindo uma mensagem clara: você não tem mais influência sobre mim. E isso é o que realmente machuca o ego deles. Epicteto ensinou: qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre.
Ela só pode te irritar quando você permite ser perturbado por ela. É por isso que a ignorância estratégica é tão poderosa. Não se trata de passividade ou desinteresse, mas de ser seletivo, de proteger sua energia, seu foco e sua dignidade. Você percebe que nem todos merecem uma resposta e que quanto mais cresce, mais entende que o verdadeiro poder está no controle da própria mente e emoções. Quando domina o silêncio e consegue ser indiferente sem ser rude, você se coloca em um nível que poucos alcançam. Sua paz, foco e evolução falam por você. E aqueles que um dia te desprezaram não têm outra escolha a não ser observar de longe. Eles tentam, mas não conseguem mais te alcançar, pois você se tornou alguém fora do alcance deles, alguém que não precisa mais se justificar. O mais impressionante é que muitas vezes quem te desprezou no passado será o primeiro a tentar se reaproximar. Mas nesse ponto já será tarde demais. Eles terão que aceitar que o tempo passou e que, por culpa do próprio ego, perderam o acesso a algo valioso. Isso não é vingança, é apenas a natureza das coisas. O que você semeia, você colhe. Quando se mantém firme, cresce e permanece fiel ao seu caminho, o mundo responde e quem te ignorou se vê à mercê das próprias escolhas. Lembre-se, você não precisa se exibir nem tentar mostrar nada para quem te desprezou. Apenas viva sua melhor versão e deixe que o mundo faça o trabalho de mostrar o que eles perderam. 8º, ignore com maestria. A ironia é que quanto mais você ignora, mais atenção acaba atraindo. A falta de resposta cria um espaço vazio e a outra pessoa se vê obrigada a tentar preenchê-lo. E quanto mais ela insiste, mais se expõe. Quando você se afasta desse tipo de jogo e se coloca em um nível superior, torna-se intocável. Aqueles que não acompanharam sua evolução ficam apenas falando para si mesmos, sem que você sequer precise se envolver. Aqui está o segredo que poucos entendem. O desprezo só dói enquanto você ainda se importa com a opinião do outro. Quando você deixa de reagir, de buscar aprovação ou de tentar se justificar, envia uma mensagem clara. Sua paz interior é muito mais valiosa do que qualquer validação externa. Quem te subestimou sentirá isso, não por palavras, mas pela ausência emocional que você transmite. Ignorar com classe é uma arte. Não é necessário zombar, ser arrogante ou tentar provar nada a ninguém. Basta seguir seu caminho em paz. E quem tentou diminuir você sentirá o peso de uma reação que nunca mais virá. Seja a melhor versão de si mesmo, sem precisar provar nada para os outros. O maior sinal de força está em evoluir, não para impressionar ninguém, mas porque você se recusa a viver abaixo do que merece. A verdadeira transformação acontece quando você decide ser a melhor versão de si, não por raiva, não por vingança, mas por amor próprio e respeito por si mesmo. E o mais impactante sobre isso, você não precisa mais fazer esforços para provar nada. Você simplesmente é. Quem o desprezou no passado continuará assistindo, sem entender como você cresceu tanto, sem pedir atenção, sem se exibir ou implorar por reconhecimento. E a resposta é simples. Você mudou o foco, parou de buscar ser visto e começou a se ver como alguém valioso. Esse tipo de mudança é impossível de ignorar. Marco Aurélio escreveu que a verdadeira dignidade vem de merecer a autoestima. Quando você se valoriza de verdade, não se rebaixa, não se justifica e não implora por espaço. Você simplesmente se expande. E essa expansão é o que mais incomoda aqueles que tentaram diminuir você com desprezo. Você começa a agir de maneira diferente, fala de forma mais assertiva, veste-se com mais confiança, anda com mais postura, não porque deseja impressionar, mas porque se recusa a ser tratado como alguém comum.
Essa nova postura começa a atrair novas oportunidades, enquanto aqueles que te subestimaram começam a perceber a escassez de visão que tiveram. O mais interessante é que, ao se tornar a melhor versão de si mesmo, você chega a um ponto onde o passado já não tem poder sobre você. Você olha para trás e sente gratidão, não pelo desprezo que sofreu, mas pelo fato de ele ter sido o estopim para a sua transformação. E hoje, qualquer pessoa que o observe percebe imediatamente que você não está mais no mesmo nível, seja emocional, espiritualmente ou até mesmo em valor pessoal. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Sua presença é suficiente para mostrar quem você é. Sua vida já fala tão alto que não há julgamento ou desprezo que consiga diminuir seu valor. E quem te desprezou, aos poucos, aprende silenciosamente a reconhecer a grandeza que você construiu. A maior transformação é a de tornar-se inalcançável, pois o verdadeiro retorno não é feito com gritos de vitória ou ostentação. O genuíno retorno se traduz em se tornar imune, indiferente e acima de qualquer tentativa de atingi-lo. Quando sua falta ecoa como um silêncio cortante e sua vida segue em um ritmo onde nada mais a abala, você finalmente experimenta o sabor da liberdade plena. Isso não tem relação com arrogância, mas com a justa recompensa silenciosa que corta mais fundo do que qualquer grito de revanche ou resposta impulsiva. A maior força está em ignorar habilmente, percebendo que o maior poder não está em revidar, mas em não permitir que nada interfira em sua paz. Ao se manter calmo, nota-se que o mundo respeita quem você se tornou e não as fantasias que inventam sobre você. O jogo muda quando você para de mendigar a validação de fora e encontra dentro de si a única aprovação que importa. Essa mudança não precisa ser dita. Ela se mostra nos seus gestos e no brilho que nasce de dentro, impossível de ser contido. Aqueles que um dia tentaram te rebaixar acabam por perceber, tarde demais, que agora você se tornou inalcançável. Isso não vem de um sentimento de vingança ou de rancor, mas de uma evolução genuína e necessária. Então não se iluda, pois o verdadeiro poder reside no silêncio quando o mundo espera barulho, e em se afastar com dignidade quando todos esperam que você implore por atenção. Ser inatingível não significa se fechar ao mundo, mas caminhar com firmeza, sem precisar provar nada a ninguém. É nesse espaço de equilíbrio e controle que reside a verdadeira vitória, pois você deixa de lutar contra o que não te merece. O desprezo de quem não entendeu seu valor é apenas um reflexo de quem permanece no passado. E ao continuar seu caminho, você se torna imune aos julgamentos e críticas, porque sua vida por si só passa a ser a prova da sua real força. Digite nos comentários se você já sentiu isso na sua vida e como reagiu. Arte de ser intocável não tem nada a ver com ostentar poder, mas com se tornar alguém que não volta mais aos lugares que o feriram. É o momento em que você encara o passado e já não sente mais nada, nem dor, nem rancor. Apenas um vazio calmo, como se aquela página tivesse sido virada para sempre. Não há necessidade de se explicar, pois o ciclo já se encerrou e quem te desprezou agora enfrenta uma dor que não se fala, apenas se sente. A dor silenciosa de perceber que o que foi perdido nunca mais será recuperado. Essa ausência definitiva, esse vazio, se torna a maior e mais elegante forma de justiça, porque revela que nada do que façam poderá trazer você de volta para o mesmo ponto. É nessa ausência que mora a sua maior força. Esse é o sinal que confirma que a maior mudança que você poderia fazer foi se tornar inalcançável e se manter firme nesse novo caminho.
O filósofo já dizia que quem sofre antes do tempo sofre além do necessário. Por isso, evoluir significa parar de se desgastar com o que já não te serve mais. Quando você se torna inalcançável, para de correr atrás de aprovação e se recusa a gastar sua energia em quem nunca te valorizou. Você entende que a verdadeira paz mora no silêncio e que a maior lição que pode ensinar é não estar mais presente. As pessoas que antes não te enxergavam agora percebem em silêncio o que perderam. E o que fica é a clareza. A maior vitória não é gritar ou provar algo, mas manter-se intocável. Essa é a maior força que você pode conquistar. Essa é a força de quem aprendeu que não precisa mais gritar ou se justificar para ninguém. Essa é a essência de quem encontrou dentro de si o lugar seguro onde ninguém mais tem acesso. Essa é a certeza de que a maior mudança sempre vem em silêncio e que a verdadeira liberdade só nasce quando você deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. Essa é a vida que segue, e cada passo seu será a prova viva de que nada mais pode te derrubar. Você não precisa usar palavras duras, nem buscar vingança. Basta se tornar inalcançável, pois quando alguém percebe que perdeu algo precioso e não pode recuperar, seu ego se desfaz silenciosamente, restando apenas um arrependimento que não se expressa em palavras. Não existe resposta, retorno ou chance de corrigir erros cometidos. Ser intocável é alcançar o ápice da dignidade, viver com tanto equilíbrio e autoconfiança que até pensar em quem te desprezou se torna irrelevante. Quem perdeu, você carregará essa lembrança como um fardo que nenhum orgulho conseguirá esconder ou mascarar. Você não precisa se mostrar, vingar-se ou implorar por espaço, precisa apenas ser tão forte, estável e valioso que o silêncio da sua evolução será ensurdecedor para quem um dia te ignorou. Você não está aqui para ser tolerado, mas para ser respeitado. E se alguém não reconheceu seu valor, não é sua culpa, mas sim responsabilidade sua mudar, crescer e evoluir. A partir de agora, você não vai mais implorar por reconhecimento onde não existe respeito, nem se rebaixar para se encaixar no mundo dos outros. Vai crescer, se afastar do que suga sua energia e focar em construir sua melhor versão. Fazendo isso, o impacto da sua presença será tão poderoso que valerá mais do que qualquer confronto ou discussão. Use sua grandeza para calar o orgulho alheio. Lembre-se de Epicteto, que dizia: não é o que acontece, mas como você reage que importa. Agora, você sabe reagir com inteligência, frieza estratégica e uma presença que exala poder e dignidade inabaláveis. Você possui as ferramentas para mudar o jogo sem se sujar, nem entrar em batalhas desnecessárias. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa dessa virada e inscreva-se para não perder os próximos vídeos que aparecem na tela. De agora em diante, quem te desprezou não tem mais espaço na sua vida, e o que você vai construir será tão grandioso que seu silêncio será uma resposta impossível de ignorar. Viva com honra, reaja com sabedoria e jamais diminua a si mesmo para se encaixar em qualquer lugar. A verdadeira força está em saber que você não precisa da aprovação alheia, pois seu valor é independente do olhar dos outros. Escreva nos comentários como você aprendeu a valorizar a si mesmo. Além disso, ser inalcançável é um ato de amor próprio que redefine suas prioridades e fortalece seu espírito. É uma jornada onde a paz interior supera qualquer necessidade de reconhecimento externo e onde o silêncio não é vazio, mas cheio de significado e poder. No fim, essa postura transforma sua vida, criando uma aura que atrai respeito e verdadeira admiração, independente do que os outros possam pensar.